Eu quero contar agora que aliados do deputado Eduardo Bolsonaro dão como certa sua permanência nos Estados Unidos e já falam em campanha à distância. Janaína Camelo, e isso acontece depois do ministro Alexandre de Moraes autorizar um inquérito contra Eduardo Bolsonaro, né? Bem-vinda. Boa tarde, Evandro. Exatamente, porque o cenário mudou, né, ali para Eduardo Bolsonaro, depois que ele começou a ser alvo ali, né, passou a ser alvo ali desse inquérito que foi aberto por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Porque até antes disso, a ideia dele era, de fato, voltar para o Brasil depois de terminado ali todo esse período de licença parlamentar. Só relembrando, ele foi para os Estados Unidos em março. A licença ali parlamentar é de 120 dias, é uma licença que não é remunerada. Então, pelos cálculos ali, ele deveria voltar lá para meados da metade de julho, mais ou menos. Se ele não voltar, assume permanentemente ali o primeiro suplente dele, que é o deputado federal missionário José Olímpio, também é do PL de São Paulo, que inclusive já está em exercício durante esse tempo de licença. Então, com a abertura do inquérito contra ele, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que foi aberto na última segunda-feira, Eduardo Bolsonaro já tem dito a aliados que é muito difícil que ele retorne para o Brasil, mesmo depois ali de findada a licença parlamentar, isso dependendo ali do curso desse processo, dessa investigação. Só lembrando que essa investigação foi aberta por recomendação, inclusive, da Procuradoria-Geral da República, né, para apurar ali a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, com ataques ali contra autoridades brasileiras, porque ele tem dito, desde quando ele foi para os Estados Unidos, ele tem dito publicamente que tem estado em tratativas com integrantes do governo de Donald Trump para tentar forçar ali, pressionar a haver sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. E aí ele usa como argumentos os condenados no 8 de janeiro, os envolvidos, né, penalizados já no 8 de janeiro, também a própria situação do pai dele, Jair Bolsonaro, que é réu aqui no STF por tentativa de golpe de Estado, que aí ele tem dito ali a políticos aliados de Donald Trump que o pai, que Jair Bolsonaro, está sendo um perseguido político. Bom, de qualquer forma, dependendo ali do resultado desse processo, Eduardo Bolsonaro, ele faz parte também ali, Evandro, dos planos da direita ali, bolsonarista, para as eleições no ano que vem, especialmente no Senado, porque a estratégia é tentar mudar a composição no Senado, tentar deixá-la ali majoritariamente o Senado de centro-direita, porque aí esses aliados de Jair Bolsonaro entendem ali que com essa mudança haveria uma mudança no Congresso, o Congresso ficaria mais forte, especialmente ali no Senado, contra decisões aqui do STF, e Eduardo Bolsonaro está nesses planos ali para ele se candidatar ao cargo de senador no ano que vem, e ele ficaria, segundo ali aliados de Bolsonaro e aliados do deputado federal licenciado, ele faria essa campanha mesmo fora aqui do Brasil. Ô, Janaína, aproveitando que a gente está conversando, vamos trazer um outro personagem, né, de toda essa história, que é o general Walter Braga Neto, porque a defesa dele voltou a pedir a revogação da prisão preventiva do militar ao Supremo Tribunal Federal. Qual que é o argumento da defesa dessa vez, Jana? É praticamente o mesmo argumento, Evandro, de que não há justificativas para a permanência dessa prisão preventiva contra Walter Braga Neto. No pedido, a defesa escreve exatamente o seguinte, que os fundamentos usados na decisão pela prisão preventiva mostram que a custódia ali está baseada na gravidade dos crimes a ele imputados a Braga Neto, o que torna então essa prisão ilegal, segundo os advogados. Porque Braga Neto ele foi preso, acusado de atrapalhar as investigações de um suposto plano de tentativa de golpe de Estado, né? A Polícia Federal descobriu que ele, segundo a Polícia Federal, estaria tentando saber o que Mauro Cid disse na delação. Então, os advogados dizem que os fundamentos que foram usados para a prisão preventiva dele usam, na verdade, a gravidade dos crimes dos quais ele está sendo acusado na investigação.
Então, a defesa também diz o seguinte, acrescenta que a delação de Mauro Cid concluiu que nunca houve elementos probatórios minimamente confiáveis para suportar a conclusão policial de supostas tentativas de interferências nas investigações por parte de Braga Neto. E aí pede que mesmo passado ali 160 dias da custódia cautelar do general, nunca foram expostos os motivos pelos quais as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva seriam insuficientes e inadequados. Braga Neto, ele foi preso, está preso desde o final do ano passado, né? Ele está preso na Vila Militar, no Rio de Janeiro, por ser um general, e desde então a defesa vem pedindo ao Supremo, não é a primeira vez, né, que pede que ele seja colocado em liberdade. O ministro Alexandre de Moraes já negou um outro pedido, inclusive usando como argumento manifestação da Procuradoria-Geral da República, que disse que, segundo Paulo Gonet, disse que Braga Neto representa um risco ao processo em curso. Evan. Jana, obrigado por enquanto. Daqui a pouco eu vou te chamar para a gente conversar sobre os depoimentos de amanhã nesse processo do Supremo Tribunal Federal. Karma aí. Ô Zé Maria Trindade, quero falar contigo sobre Eduardo Bolsonaro e a possível permanência dele nos Estados Unidos depois desse inquérito aberto pelo ministro Alexandre de Moraes e que, inclusive, o faria ter a campanha à distância para o Senado no ano que vem. Como é que você avalia essa estratégia? Pois é, eu disse aqui num tom meio irônico, né, usando uma expressão lá da minha cidade, que ele foi de mala e cuia. Lá diz que quando foi de mala e cuia, foi de mudança. Antes de viajar, eu conversei com ele e exatamente eu senti essa decisão dele de fazer um jogo arriscado. Não é fácil fazer uma luta deste tamanho contra o Supremo Tribunal Federal. Ele está fazendo isso do exterior e sabe das responsabilidades e das repercussões. Eu vou ler aqui um poema do Bertolt Brecht que eu gosto muito e que deve ser levado em consideração. Olha, há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, e há os que lutam muitos anos e são muito bons, mas há os que lutam toda a vida e estes são os imprescindíveis. Então existem pessoas que lutam um dia e ajudam, outros anos e ajudam. Agora, lutar toda a vida é um imprescindível. E quando Eduardo Bolsonaro saiu daqui do Brasil e ele se licenciou do mandato parlamentar, um mandato popular, muito bem votado, ele já foi o deputado mais bem votado do Brasil, eu cheguei a comparar com o Jean Willis, né, que estaria fugindo. Hoje a gente vê que não foi exatamente uma fuga, mas uma estratégia. E uma estratégia arriscada e uma estratégia de luta, né? Então, assim, esta é a realidade, este é o cenário. Eu conversei com algumas pessoas que lidam com isso e dizem o seguinte, que vai depender do desenrolar desse processo sobre a volta ou não dele para uma campanha para o Senado. Essa é a configuração, mas para ele registrar a presença aqui, para ele registrar a candidatura, é preciso a presença dele aqui, né? Para ele fazer campanha, para ele tomar posse, é preciso a presença dele aqui. E o andar do processo que está no Supremo e que já foi pedido explicação para ele, ele vai dar através de carta, o andar desse processo indica que vai ser rápido também e talvez ele em pouco tempo já não possa mais pisar em solo brasileiro. Até a Lívia comentou ali, a nossa telespectadora, né? Vocês acham normal um deputado ter mandado fora do país, ganha dinheiro aqui para levar para fora, ó, levando dinheiro fora do país? Acácio Miranda, você acha que de fato é uma estratégia do Eduardo Bolsonaro? A cara do Piperno. Eu acho que tem alguns fatores aí que a gente tem que levar em consideração. Fosse ele candidato a deputado federal, à reeleição, talvez à distância ou aqui no Brasil nós não teríamos diferença nenhuma. Mas, quando a gente olha para uma candidatura para o Senado Federal, por mais que seja um cargo legislativo, ela depende de uma eleição majoritária, no sentido dos mais votados serem eleitos. Então, é uma campanha equivalente à campanha de governador. Você rodar
o Estado, apertar a mão dos eleitores, tudo isso faz diferença. Ele estando a milhares de quilômetros daqui, ou a milhares de milhas daqui, que é o fator que os americanos levam em consideração, obviamente isso pode atrapalhar. E o Zé também tocou num ponto essencial ao final da sua fala. Uma das condições de elegibilidade é morar no local onde você disputa a eleição. O TRE de São Paulo teria aí um abacaxi a ser descascado, uma vez que o próprio candidato declarou não estar vivendo aqui. Ô Henrique Kriegner, o Renan Vasquez acabou de trazer uma opinião, nosso telespectador, interessante. Nós não podemos aceitar campanha remota como se fosse home office político, ele diz. O que você acha? Eu discordo um pouco. Eu acho que a campanha, ela deve ser... A gente precisa olhar para a campanha com um olhar um pouco mais aberto. E aqui eu não quero personificar isso aqui ao redor do deputado Eduardo Bolsonaro. Até é um ponto importante de trazer que, nesse momento, licenciado por questões particulares, ele não recebe salário, né? Acho que isso é importante trazer de clareza para o público. Só receberia se fosse por motivos de saúde ou por missão diplomática. Mas eu digo, se ele for eleito de fora. Sendo eleito de fora, pelo que eu entendi do que tem se aventado, ele voltaria para o Brasil, obviamente, fazendo mandato. A questão é, fazer uma campanha por fora, eu acredito que hoje em dia nós temos tantas pessoas que fazem campanha online, pessoas que não saem na rua mais, né? E aí cabe a cada candidato entender se isso é uma estratégia viável ou não. Eu concordo com a Cássio, as pessoas sentem falta desse olho no olho, aperto na mão, vem conhecer a minha realidade, vem entender muito bem qual que é a sua proposta. Mas existem sim, na nossa democracia, pessoas que foram eleitas por um vídeo. Um vídeo no YouTube, um vídeo no Instagram, alguma coisa assim, e foram fazendo subsequentes vídeos, pessoas que nunca nem foram vistas nas ruas. O que mudaria dessa pessoa, do ponto de vista de eficiência parlamentar, dessa pessoa fazer a campanha do lado de fora do país ou do lado de dentro? Se ela ainda opta por uma campanha online, é um custo que o candidato precisa arcar. O deputado Eduardo Bolsonaro, nós sabemos, não é natural do Estado de São Paulo, e também nós sabemos, já por conta até foi motivo de denúncia, que ele tem residência em Brasília. Então, não sei se o fato de estar fora do Brasil adiciona alguma questão nesse momento para o Estado de São Paulo, porque justamente nós sabemos que ele transita aí por diferentes outros estados, e o seu eleitorado não parece se importar com isso, não parece sentir essa distância. Acho que aí cabe ao eleitor decidir. Eu quero alguém que conhece a realidade que está aqui perto, ou eu quero alguém que nesse momento está fora do país e que vai representar uma causa específica. Isso acho que a justiça não teria como impedir uma candidatura nesse sentido. Acho que cabe ao eleitor decidir se é esse o representante que eles querem ou não. Quero te ouvir, Piper. Eu também acho uma questão controversa, porque é como se fosse antecipar um debate que, na verdade, é sobre algo que não existe ainda hoje, porque ele é um deputado licenciado e, como tal, vai morar onde ele quiser. E quando ele for candidato, ele tem que cumprir as obrigações exigidas pela Justiça Eleitoral, e eu não sei se entre esses requisitos estariam de fato passar a maior parte do tempo aqui. Porque, veja, recentemente, a deputada federal Rosângela Moro, eleita pelo Estado de São Paulo, foi candidata a vice-prefeita de Curitiba. Ela perdeu a eleição lá e continua exercendo o mandato dela, representando eleitores de São Paulo. Então, eu acho até que é um caso mais estranho do que, digamos, menos convencional do que o do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas a justiça entende que não há problema algum, então cumpra-se a lei. Agora, eu acho que talvez, do ponto de vista político, ele estando longe, claro, eu acho que tem sim, pelo menos um arranhão na imagem, até porque, não existe vácuo na política, né? Certamente alguém vai ocupar esse espaço.